Olá, queridos! No vídeo de hoje nós queremos trazer para você um tema um tanto atual que trata a respeito dos sinais que antecedem a vinda do Senhor. E a pergunta é: estaríamos perto do fim? E quais são esses sinais? Guerra, rumores de guerra, epidemias, pestes, fome, falsos profetas que têm surgido. Tudo isso nós queremos tratar aqui neste vídeo com você e assim juntos aprendermos a palavra de Deus. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao Direto ao Ponto. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Antônio Barbosa, seminarista, licenciado em História e pós-graduado em História e Cultura do Brasil. Bem sabemos que nos últimos dias tinham ocorrido coisas estrondosas que têm nos deixado boquiabertos. São coisas literalmente estrondosas. Sinais do céu, os astros têm reagido, a terra tem abalado e correspondido com sinais de algo muito grande, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Mas afinal, seriam estes indicadores do arrebatamento da igreja, do fim dos tempos e do fim do mundo? No livro de Lucas, capítulo 21, do versículo do 1 ao 11, e também no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao 51, nós vamos perceber um paralelo entre dois textos citados por Jesus, onde ele revela os principais sinais que antecedem a sua vinda e o fim do mundo. Veja o que diz em Lucas, capítulo 21, e o versículo 7. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Em seguida, Jesus responde com um enunciado repleto de sinais pré-anunciantes do fim dos tempos. Mas antes, eu gostaria de lhe perguntar o que é um sinal. Afinal de contas, o que define esta palavra? Sinal, na verdade, é algo que antecede alguma coisa que está para acontecer. A exemplo disto, temos uma mulher grávida. Ela dá sinais de que o filho está para nascer, as contrações do parto, pré-anunciando que o filho pode nascer a qualquer momento. Bom, após Jesus ser interrogado pelos seus discípulos, ele começa a enunciar todos os sinais que antecederiam o fim do mundo e o fim dos tempos. O primeiro sinal citado por Jesus está em Lucas capítulo 21 e o versículo 8. Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Jesus repete isso também em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui, o vocábulo muitos requer uma atenção especial. Bem certo de que aplicamos muitos a todo tipo de grupo e de pessoas, mas na verdade, na passagem a preço, significa muitos, mas muitos mesmos em qualquer grupo, seja religioso ou extra-religioso. A cada dia fica mais difícil contestar ensinamentos falsos, porque uma grande parte das pessoas já os aceita como verdadeiros. Este duplo sinal, tanto o de aumento dos enganadores, conforme Marcos capítulo 13, versículo 22, e também 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, bem como a proliferação dos seguidores do erro, é um forte indício de que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja e sim, estamos nos tempos finais. Veja o que diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Jesus reforça isso também em Mateus, que nos últimos dias se levantariam falsos profetas que enganarão a muitos. Mas é muitos mesmos. Não serão poucos os falsos profetas que antecederão o arrebatamento da igreja e enganarão a muitos. A cada dia aumenta o número dos falsos profetas. Verdadeiros lobos, conforme Atos capítulo 20 e 29, que com a sua aparência de piedade, 2 Timóteo 13,5,
e dizendo que estão a serviço de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e o 20, se passam por ovelhas, Mateus 7,15, e enganam aos desavisados, conforme Efésios capítulo 4, versículo 14. Infelizmente, temos vivido hoje momentos que beiram o ridículo da fé, porque muitos enganadores se passam por pastores e até mesmo homens de Deus, prometendo riquezas e bênçãos materiais ainda nesta vida, esquecendo até mesmo do céu e do maior bem que o crente tem, que é a salvação. Muitos deles prometem prosperidade, esquecendo eles que o próprio Jesus declara em sua palavra, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E ainda assim, existem milhões e milhões de seguidores que estão ao lado dessas pessoas, se agarrando em uma falsa fé, com o fim de lucro pessoal, sendo usurpado e abusado diariamente, entregando todos os seus bens. Nós não podemos esquecer de que isto também, sim, é um sinal de que Jesus está muito perto de voltar. O segundo grande sinal deixado por Jesus, lá no livro de Mateus e também no livro de Lucas, foi a respeito das grandes guerras e dos rumores de guerra. Veja o que diz em Lucas capítulo 21, versículo 9 e 10. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Temos presenciado nos dias atuais motivações de guerras das mais banais possíveis. Há algum tempo houve a publicação de caricaturas do profeta do Islã em jornais europeus. Foi o suficiente para promover uma onda de atentados contra embaixadas e consulados. No Irã, como resposta, a imprensa lançou uma competição de ofensas a judeus, israelenses, como os israelitas são chamados desde 1948, e palestinos continuam sendo o assunto principal das páginas internacionais dos jornais do mundo. O Irã parece não temer a nada e afronta Israel, afirmando, através de seu líder, que o Holocausto é um mito. Entre todas as guerras que já existiram na humanidade, pelo menos duas delas envolveram todo o planeta. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, deixando lamentavelmente um exorbitante número de 20 milhões de mortos. Em seguida, entre os anos de 1939 a 1945, veio a Segunda Guerra Mundial, deixando drasticamente uma média de 85 milhões de mortos, famílias destruídas e economias destroçadas. Mas o próprio Jesus falara quanto às guerras. Ainda não seria o fim. Ainda haveriam muitas outras coisas grandes e espantosas que antecederiam o final dos tempos. O terceiro grande sinal deixado por Jesus que antecederia sua vinda está em Mateus capítulo 24, versículo 7. A fome que há no mundo. E aí você se pergunta, mas com tantas pessoas ricas que detêm o patrimônio mundial, por que não erradica de vez a fome? Queridos, a palavra de Deus é infalível, e Deus, prevendo o egoísmo do homem, já previa através das profecias de Jesus que um dos sinais do fim dos tempos seria justamente a fome. Você sabia que calcula-se que a cada ano no mundo morram cerca de 20 milhões de pessoas por causa da fome? No Brasil, estima-se que quase 10 milhões de famílias estejam passando fome. As grandes vítimas são as crianças. A alimentação inadequada retarda seu desenvolvimento físico e mental, além de reduzir a sua resistência às doenças. E sabe-se que a destruição proteico-calórica é verificável em milhões de crianças latino-americanas. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, ao lado da fome, Jesus também cita grandes sinais, tais como as pestilências e epidemias, que estariam ao lado do homem através de enfermidades infecciosas que continuariam ou continuarão a matar o ser humano, mesmo a despeito do avanço da medicina.
Observe que quando surgiu a penicilina, ainda na primeira metade do século passado, pensava-se que as infecções seriam vencidas. No entanto, de lá para cá, novos vírus surgiram, sobrepujando a capacidade inventiva do homem. O mundo tem sido desafiado por epidemias novas ou pelo renascimento das antigas, como o HIV, a malária, a cólera, a tuberculose, a dengue, etc. No último milênio, colecionamos as piores e mais dramáticas epidemias já vivenciadas pela humanidade. Coisas de fato horripilantes aos nossos olhos. No ano de 1917, a gente acompanha o início da gripe espanhola, uma doença letalmente mortal, onde no seu ápice atingiu entre 6% e 8% da humanidade, deixando milhares e milhões de mortos. Com estimativa entre 17 e 100 milhões de mortos ao redor de todo o mundo, a gripe espanhola infectou 27% da população mundial e milhares de pessoas no Brasil. Mais de 35 mil pessoas vieram a óbito no nosso país. Uma delas foi o ilustre presidente Rodrigues Alves, que faleceu antes de assumir a presidência pela segunda vez. O que não falar da peste negra, ou mais conhecida como a peste bubônica? É uma doença causada por uma bactéria presente em ratos pretos. Pulgas que morderam os ratos ao entrar em contato com os humanos transmitem a doença, que causa febre, dores de cabeça e vômitos e um inchaço enorme dos gânglios linfáticos, além de manchas pretas ao redor da pele. Conhecida como a Grande Peste ou a Praga, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado no número total de mortos entre 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. E também o que não falar da varíola, que no ano entre os anos 1896 a 1980 deixou aproximadamente 300 milhões de pessoas mortas espalhadas pelo mundo. Sem falar da febre tifo. O surto de tifo matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922. As condições pós-Primeira Guerra, deixadas na Europa, criaram um ambiente de miséria altamente propício para o desenvolvimento de doenças. Uma precária rede de saneamento e detecção acabou espalhando ratos por todo o continente, especialmente na Rússia. Que não falar da cólera, que entre os anos de 1817 e 1824 deixou milhares de pessoas mortas pelo mundo inteiro. Acredita-se que essa tenha sido, de fato, a primeira epidemia que alcançou todos os continentes, ao contrário da peste bubônica, que se manteve na Eurásia e norte da África. E o que falar do ebola, um vírus mortal? A transmissão se dá por meio do contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de animais e indivíduos infectados, gerando alguns sintomas: febre, diarreia, vômitos, manifestações hemorrágicas e entre outros. A média de vida entre uma pessoa que contraiu o vírus é de 6 a 16 dias, matando rapidamente o hospedeiro. Entre tantas epidemias que nós já falamos aqui, não poderíamos esquecer do HIV, da gripe suína H1N1, da HN3N2, que foi a febre de Hong Kong ou a gripe de Hong Kong, a febre hemorrágica, a raiva, entre outras que existem. Infelizmente, quando os cientistas descobrem a vacina para um vírus ou uma epidemia que está ocorrendo no planeta, pessoas já começam a morrer com um novo tipo de vírus. A ciência tem comemorado prestígios quando diz respeito a descobertas no âmbito da pesquisa genética, haja vistas os estudos com células-troncos que combatem a várias doenças, inclusive o câncer. Porém, mesmo com o avanço científico-tecnológico existente nos laboratórios científicos, nada impedirá que novas epidemias e novos vírus surjam no decorrer da história e possam atingir a muitas pessoas em vários lugares. Como se não bastasse, ano 2020, século XXI,
surge algo que para o planeta. As economias estremecem e o mundo fica abalado. O Covid-19, ou mais conhecido como o Corona, onde no mês de maio de 2020 já somam aproximadamente 4.800.000 casos de doentes, deixando 318.000 mortes, mesmo com uma recuperação de mais de 1.800.000 pessoas que estavam doentes. A humanidade mais uma vez está sendo impactada com essa tão grande e assustadora pandemia. E Deus mais uma vez está nos alertando para o tempo do fim, demonstrando com amor ao ser humano a eficácia de sua palavra e provando que a mesma é infalível. E isto serve como um sinal da iminente volta do Senhor Jesus. Sim, queridos, estamos perto do fim. Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja, provando que tudo pode estar muito perto do fim. Com base no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 e 12, que eu quero ler para você, é onde traremos a segunda parte deste vídeo, que diz assim: e haverá em grandes ou em muitos lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Queridos, se você tem interesse em saber a segunda parte dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, como prova de que estamos perto do fim, não deixe de se inscrever neste canal, ativar o sininho para você ser notificado da segunda parte e assim possa nos acompanhar e juntos aprendermos a palavra de Deus. Queridos, que